Olá, você está ouvindo o podcast do mandato Fernando Carneiro, vereador pelo PSOL em Belém do Pará. A pauta de hoje é educação popular. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante através de uma das experiências mais revolucionárias de Belém, que é o TF Livre. Para falar sobre isso, a gente conversa com Regina Silva, ou mais conhecida como Regininha, ela que é educadora popular e coordenadora do projeto. Mas antes, você já sabe, se você ouve esse programa na sua plataforma de áudio predileta, nos siga. Se você acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho. Você também pode acompanhar os outros programas que estão bem legais também. E você, se já segue as nossas ações do mandato, já sabe, a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se não, nos siga e fique por dentro de todas as ações do mandato, inclusive na defesa radical de uma educação pública, gratuita e libertadora. Regininha, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast e já vamos engatando logo na primeira pergunta. O que é, na verdade, educação popular e qual é a sua importância no atual cenário político brasileiro em que a gente está percebendo uma iniciativa muito clara a partir do governo federal de destruição mesmo da educação? Oi, ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com o Fernando. Fernando é um parceiro, assim, de todas as horas. Aceitei, eu sou meio avessa a participar dessas coisas meio virtuais, assim, mas o Fernando fez esse pedido. E falar do TF de Educação Popular, falar do TF Livre, falar de Paulo Freire, é muito bom, muito bom. A educação popular é nada mais, nada menos do que a mulher e o homem buscar a forma de entender o mundo em que vive para transformá-lo. Por isso que eu digo sempre que a educação popular, que a educação ela tem que ser de todos. Não é uma educação para rico, é uma educação para pobre, alguém que vai estudar na escola pública ou na escola pobre. A educação teria que ser para todos. Porque a educação ela é um processo de aprender e de ensinar, né? Porque ela é permanente, a gente aprende e ensina por toda a nossa vida. Ela é cíclica porque ela vai e volta. Estamos aqui achando que está no meio e daqui a pouco a gente tem que voltar no início para rever conceitos, para refazer histórias, para desdizer. Ela é cíclica e por conta disso é dialética. Diria também que a educação popular ela é produtiva, porque ela faz esse processo, né, de fazer a ligação da mulher e do homem com o cosmos, com a natureza. Diria também que a educação popular é intercultural. É por isso que todas e todos que estão hoje defendendo a educação popular defendem no Brasil uma educação pública gratuita e emancipadora, que ela desfaz, ela está na contramão, ela é contra-hegemônica. Legal. Então, olha só, entendemos um pouquinho mais sobre o que é educação popular. Agora vamos tentar entender um pouquinho mais o que é o TF Livre. Então, o que é o TF Livre, como ele surgiu e assim, como é que ele está funcionando nesse período, né, de isolamento, de pandemia, quais são as principais atividades do TF Livre? O TF Livre surge do movimento de ocupações das escolas contra a PEC 55, a PEC da morte. Então, em São Paulo, no Sudeste, rolaram muitas ocupações. Eu era muito afim de ocupar uma escola, mas não conseguia. E a gente conseguiu ocupar uma com a ajuda de professores, o companheiro João Lúcio e a professora Lília, que tinha um grupo chamado Asas de Urubu. Eles me chamaram para ajudar e eu fui lá contribuir. E no final, quando acabou tudo, a PEC passou, o povo do Sudeste criou o Islã, né? E nós ficamos sem saber o que fazer. E aí, conversando com a galera do Asas de Urubu, da galera do Pajeú, nós resolvemos fazer o primeiro Acamp do Ocupa. Inclusive, o nome Acamp do Ocupa foi de uma companheira do Pajeú. Foi da companheira Bruna Cavalcante, na época. E aí, a gente foi fazer num sítio de um companheiro amigo. Ele cedeu o sítio para a gente, que é militante também, e a gente foi. Aí foi os companheiros que ocuparam escolas em Castanhal, lá em Castanhal eles ocuparam 6 escolas, que já foi a galera do Pajeú, Asas de Urubu.
E então a gente juntou tudo isso, e lá foi um momento de formação lindo, muitos companheiros foram formar, inclusive Fernando foi falar lá sobre, te lembra, né, Fernando? Fosse falar de materialismo histórico e dialético, mas muito mais voltado para a conjuntura. Então, a gente lá, na hora de definir o que fazer, os companheiros de Castanhal definiram construir um sarau cultural, e nós definimos por construir um cursinho pré-ENEM. Mas já era muito nessa linha de conseguir companheiras e companheiros do bairro que estavam entrando na universidade para, na saída, já sair com a visão diferente de como encarar a sala de aula. A gente pensava mesmo em conseguir mais companheiras e companheiros que viessem intervir no processo didático nas escolas regulares mesmo. E aí saímos de lá, aí passamos a reunir no quintal do Vavá, não conseguimos colocar o TF Livre no Brigadeiro Fontinelli, porque isso também foi uma outra definição. A gente não ia procurar igreja, a gente não ia procurar um espaço particular, a gente iria funcionar numa escola. Nós não tínhamos condições de funcionar todo dia, porque a gente precisaria dos profs e das profs que já estavam dando aula. Nessa época, a gente não tinha concepção de pegar os acadêmicos ainda, então tinha que ser assim. A gente foi para o quintal do Vavá, o companheiro Vavá Mesquita, que hoje faz parte da coordenação do TF Livre e é professor. Então a gente foi para lá e aí saímos de lá do Brigadeiro e fomos ter aula numa escola de ensino fundamental menor e maior, que é a Estelina Valmont. Mas uma escola assim, tradicionalíssima do bairro da Terra Firme, né? Falam que as melhores cabeças estudaram lá, e estamos hoje construindo isso. O TF Livre, ele é contra-hegemônico, ele é feminista, ele é negra, ele é da Baixada, ele é anti-imperialista, ele é anticapitalista. Então, nessa história aqui, nós estamos construindo, junto com os profs e com os alunos, essa nova possibilidade, né? Então, é remar contra a maré mesmo, e nessa perspectiva de estar remando contra a maré, hoje nós temos um quadro de 33 profs, né? Estamos com uma média de 3 profs para cada disciplina. Já estamos com um corpo técnico, nós já temos uma jornalista, temos 2 pedagogas que acompanham o processo, né? Isso que tem feito a gente, mesmo nesse momento de pandemia, passar por um processo de movimentação, né? Estamos com um grupo de alunos que todo dia interagem, né? Os profs, nesse momento agora, estão em processo de formação. Vamos encerrar dia 30 o nosso processo formativo, que a gente faz todo mês de julho, desde 2017. Tá, legal. E assim, desde que ano que está funcionando, assim, efetivamente, e mais ou menos quantas pessoas passaram pelo cursinho? E uma outra coisa que eu acho que é importante, uma outra coisa que eu acho que é bem importante, Regina, tu conversar com o nosso pessoal que está ouvindo, é a situação durante o processo de pandemia, que eu sei que vocês tiveram várias iniciativas, né, de ações sociais no bairro, porque todo mundo sabe que a Terra Firme é um bairro super popular em Belém, é estigmatizado, né, como sendo um bairro violento, de zona de violência, mas também, ao mesmo tempo, é um bairro de uma produção cultural, de uma produção científica importante, né, e que a gente precisa resgatar. Então, assim, eu queria que tu situasses, assim, como é que é o TF Livre dentro do bairro da Terra Firme, qual é a percepção que as pessoas do bairro, né, qual é o sentimento que elas têm em relação ao TF Livre? Olha só, nós começamos em 2017, porque o primeiro acamp do Ocupa foi em julho de 2017, então a gente começa em novembro. Então ele começou como um curso de reforço, o pré-ENEM. Em 2019 a gente desencabulou. Começamos com 2 turmas, quando rolou a evasão, nós ficamos com uma turma de 30, terminamos com 40 alunos,
4 aprovados nas públicas, né? Então, em 2019, nós passamos 4. O quadro de profs não é o mesmo, o quadro de profs tem oscilado, né? Mas a gente ainda está, das pessoas que começaram, nós temos 8 pessoas. E durante o processo da pandemia, primeiro nós descobrimos que nós tínhamos uma aluna que tinha passado, que ela ia para a faculdade a pé. Eu fiquei com medo dos nossos alunos e dos nossos profs morrerem. Eu digo, pessoal, esse pessoal não pode sair de casa. O que a gente faz? Bora chamar nossos amigos e ver se a gente faz entrega de cesta básica e tal. Então, nós fizemos um processo da história da segurança alimentar. No primeiro mês foi muito legal, muita gente ajudou, uma ajuda do caramba dos companheiros da FENASPES, que mandaram R$3.000, R$3.600. Demos uma sorte danada que essa luta era uma luta nacional, então entramos no processo lá da Câmara e do Senado, aprovaram o tal da ajuda emergencial, e fomos aí, a partir daí, o TF Livre e os profs foram ajudar os alunos a entrarem, a se cadastrarem. E a gente entregando as cestas. E comecei a ver que tinha muita gente adoecendo também, não podia ir para o posto de saúde. Por que não podia ir? Porque ia lá e ia se contaminar mais ou contaminar alguém. Então, eu conversando também com os amigos, que tenho figuras da melhor qualidade, o melhor otorrino do Norte e Nordeste do Brasil, o professor Paulo Fonteles. Depois foi o Roberto Falcon, que é um cubano, que inventou o programa Família Saudável em Belém. A Silvia Kumaru, que é uma pediatra, mas é minha amiga, assim, parceirona, também topou entrar. A psicanalista Sônia Caluf, porque o que aconteceu, além das doenças, do adoecimento pela Covid, nós tivemos também uma outra chaga, que foi a violência doméstica. Essa doença era pior, era maior. Então, tivemos que mandar prender pessoas, tivemos que separar famílias para a gente, de uma casa, botar em outra, para separar do agressor. E essas mulheres e nossas alunas tiveram que passar por um processo de atendimento psicológico. E a Sônia Caluf entrou e foi a coisa mais linda. Mas a coisa mais importante é que o TF Livre e essas ações não ficaram só no bairro da Terra Firme. Como o Tony Leão, que é outro coordenador nosso, diz, o TF Livre agora é Terra Firme e a circunvizinhança. Nós estamos no bairro do Marco e do bairro do Guamá. Então, nós temos alunos e profs do bairro do Guamá, temos alunos e profs de Canudos, claro que a maioria da Terra Firme. Bem legal, bem legal. Então, Regina, olha só, agora eu queria que, para terminar, tu falasses pra gente, assim, porque eu sei que vocês têm um nível de engajamento, que é um nível de engajamento, inclusive, que extrapola o Brasil. Vocês têm relação com pessoas que trabalham com educação popular na América Latina toda e no Caribe, e que tratam, né, da questão da recuperação também de Paulo Freire, né, que está sendo tão vilipendiado aí nesses últimos anos. Então eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a relação de vocês com esses organismos internacionais, principalmente da América Latina e do Caribe, e qual a relação com o Paulo Freire? Então, quando a gente iniciou o TF Livre, a nossa epígrafe é uma frase de Paulo Freire. E o Tony Leão e a Zaira Valesca conheciam um cara que era lá da UEPA, João Colares. Quando a gente conhece de uma manifestação que o TF Livre foi em defesa da educação, conhecemos o João Colares, então ele nos convidou para ajudar a coordenar o encontro da Cátedra Paulo Freire, que foi aqui, em Belém. Então, aqui em Belém, veio os companheiros do CEAL. Veio a companheira Rose Zúñiga, que é mexicana, que é a secretária executiva do Conselho de Educação da América Latina e Caribe. Estava João Colares, veio a companheira Rainunda Oliveira Mundinha, o companheiro Pedro Pontual e o companheiro Selvino e o Moroni. Nesse contato que tivemos com ele, eles entregaram para a gente uma carta e nós nos filiamos ao Conselho de Educação da América Latina e Caribe. Hoje nós integramos essa rede, é uma rede que tem mais de 15 países, né? Cada país tem um núcleo. Aqui no Brasil é um núcleo, mas nós funcionamos um núcleo por região. Então, eu integro também, a UTF Livre integra também esse núcleo da região norte. Então, nós apostamos que um outro mundo é possível, que uma outra Belém seja possível, que o outro Pará seja possível, que o outro Brasil é possível, que o outro mundo seja possível. Então, é nessa perspectiva
nessa perspectiva que a gente está junto com o Conselho de Educação da América Latina e Caribe e estamos também aí na linha de construir pela base um novo mundo. Muito legal, muito obrigado, Regina, pela participação, e eu espero que as pessoas agora possam se interessar um pouquinho mais sobre o que seja educação popular, sobre quem foi Paulo Freire e a sua importância para o processo de educação no Brasil e no mundo. E é isso. Muito obrigado, Regina. Pode dar o seu tchau aí, então. Prazerzão estar com vocês. E se quiser, vão lá conhecer TF Livre. Lá a gente discute mais com o CEAL. E a gente vai estar organizando aí algumas atividades e o Fernando avisar vocês, ok? Beijos, 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 beijos. Bem, é isso aí, né? Obrigado por ouvir o nosso programa. Deixe nos comentários se a educação do seu filho é parecida com essa, é emancipatória. Diga se no seu bairro há projetos semelhantes, que a gente vai dar divulgação para essas ações positivas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa.